de Deus de forma simples, mas com compromisso com a palavra de Deus. Então, eu quero meditar um pouco na palavra do Senhor, que se encontra em Isaías capítulo 65, versículo 1 ao versículo 5, para a honra e glória do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu disse a uma nação que não clamava pelo meu nome: estou aqui, diz o Senhor. Estendi a mão todos os dias a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que me provoca abertamente o tempo inteiro, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, que se assenta entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, que come carne de porco e que traz caldo de alimentos impuros nas vasilhas, e que diz: retira-te e não te aproximes de mim, porque sou mais santo do que tu. Eles são fumaça nas minhas narinas, um fogo que arde o dia todo. Versículo 6 diz: está escrito diante de mim, não me calarei, mas pagarei. Sim, eu lhes darei toda a recompensa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Querido, a palavra de Deus, ela é vida. E ela é vida. E é vida eterna. Então, a palavra de Deus, aqui através do profeta Isaías, ele levou uma mensagem para o povo de Israel sobre a bênção e o juízo de Deus. E a palavra do próprio Deus, ele começou a falar de duas personalidades de nação. Primeira personalidade, uma nação que não buscava e que clamou o nome do Senhor, e o próprio Senhor disse: eis-me aqui, eu estou aqui. Também a palavra de Deus fala que Deus se cansou de uma nação que dizia buscar a sua palavra, buscar a essência de ser um adorador, mas que verdadeiramente estavam distantes dos preceitos de Deus. Eu quero tratar hoje sobre o chamado que Deus tem para cada nação, para cada ser humano. E quero também tipificar aqui a nação a qual Deus quer e pede para que sejamos, e a nação a qual Deus reprova, repudia e rejeita 100%. Amém? Então eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar no teu coração, porque essa palavra não é minha, querido. Essa palavra não é de homens, não foi inspirada por homens, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Deus, através da sua infinita misericórdia, ele levanta um homem chamado Isaías, um profeta de Deus, que assim, quando recebeu o chamado, ele habitava no meio de uma nação impura e de lábios impuros. Então, quando Deus falou ao povo de Israel, o povo de Israel anteriormente se encontrava numa situação muito crítica em questão à santidade, ao ponto que Isaías, quando ele foi chamado por Deus, ele disse que era um homem pecador, de lábios impuros, e que vivia no meio de pessoas com lábios impuros. Isso aconteceu quando Deus disse: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías, no auge da sua obediência a Deus, mas reconhecendo que era um homem pecador, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Depois que Deus tocou em Isaías através do anjo com altenagem de fogo e purificou seus lábios. Então Isaías passou por um processo santo e milagroso de preparação, a qual ele achava que não estava preparado para pregar o Evangelho
porque ele descreveu com perfeição o tipo de ser humano que ele era: homem de lábios impuros. Então a palavra de Deus hoje vai falar de duas nações: a nação a qual Deus afirma que não buscava, e aquela nação que já era conhecida por Deus. A nação que já era conhecida por Deus era Israel. Israel foi chamado por Deus para ser uma nação separada, para ser uma nação santa, a primícia da escolha de Deus. Presta atenção que quando Deus chama Abraão, e que Abraão sai da terra de seu pai, da terra de Uz, e sai pelo deserto peregrinando, a própria palavra de Deus fala que Deus disse a Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Deus, ele entrou com uma promessa infalível para Abraão. E Abraão, ele creu na palavra de Deus. Ele creu que era sim a palavra de Deus. Ele saiu junto com seu primo Ló, e aí peregrinaram o deserto. Chegou um tempo em que Abraão e o povo, eles não chegaram até a nova Canaã, mas sim Josué e Calebe foram a nova nação que Deus levantou para entrar. Mas Deus honrou a promessa a qual ele tinha dito que ele ia ser pai de grande multidão. Lá em Hebreus a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Então preste atenção, Deus tem feito grandes coisas aqui na terra. Mas Deus também se agradou de uma nação a qual ele tinha chamado, que era o povo de Israel. Ele se desagradou da forma de que o povo de Israel estava prestando culto a ele. A palavra de Deus diz que ele saiu às escuras, à noite, ia para cemitério e sacrificava. E quando era de dia dizia: afasta de mim, sai para lá, samaritano, cai fora, sai para lá, ímpio, gentil, porque eu sou mais santo que você. Presta atenção que Deus, mais uma vez, através de outro profeta, ele denuncia a hipocrisia do povo que dizia ser o povo de Deus. E ele começa a exigir uma qualidade de santidade, a qual nós devemos comparecer diante dele. Ele disse: presta atenção, tem um povo que não me busca, que não me buscava, mas agora eles vão me buscar. A palavra de Deus está falando dos nossos dias, dos dias de hoje. No versículo 1 diz: fiz-me acessível, ou seja, Deus fez com que nós tivéssemos acesso até a Ele, aos que não perguntavam por mim. Ou seja, a geração de ímpios, ou seja, os ímpios, quem não era judeu, não buscava a Deus, não perguntava por Deus. Mas quem, irmão, são essas pessoas? Eu e você. Nós, como somos pessoas gentil, ou seja, por que são pessoas gentis? Porque não somos judeus. Eu sou brasileiro. Talvez você que vai me ouvir aí nas redes sociais pode ter outra nacionalidade. Eu sou brasileiro. Mas a palavra de Deus diz que quem não é judeu é gentil. Então a palavra de Deus diz que o próprio Deus disse, o próprio Deus, ele afirmou: fiz-me acessível ao que não me perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu disse a uma nação que não clamava pelo meu nome: estou aqui, estou aqui. Hoje Deus está falando para mim e para você que Ele está aqui. Sabe por quê? Porque eu e você somos a nação a qual Deus levantou nos últimos dias. Nação essa que não clamava por Deus, que não chamava pelo nome do Senhor. Nós não tínhamos conhecimento de quem era o Deus de Israel, mas Deus se manifestou através de Jesus Cristo e pregou o Evangelho e deu o conselho aos seus discípulos a pregar o Evangelho a toda criatura. Nós vemos a passagem lá em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. A palavra de Deus, ela é bem clara. Depois disso,
Atos capítulo 15, versos 15 e 16. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reconstruirei as suas ruínas e retornarei a levantá-la, para que os restantes dos homens busquem ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invocam o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a eternidade. Por isso penso que não devemos perturbar os que entre os gentios se convertem a Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso foi um concílio. Depois que Paulo e Silas saem na primeira viagem missionária a pregar o evangelho, lá em Atos capítulo 15, ele chega da primeira viagem missionária, já prestes a passar por um concílio em Jerusalém, para assim dar continuidade à segunda viagem missionária. Mas antes disso, a palavra de Deus diz que Paulo e Silas começaram a chegar e disse: gente, vocês não sabem o que foi que aconteceu, vocês não sabem as maravilhas que Deus fez através dos gentios. Olha, teve manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestou através daquele povo que não buscavam a Ele. E aí os judeus, aqueles que muitos deles se diziam: sai para lá que nós somos mais santos que vocês, começaram a dizer: é impossível, nós somos uma nação escolhida, é a nós que Deus tem que se manifestar, não a eles, somente a nós e não a eles. Mas Paulo começou a contar as maravilhas que através do Espírito Santo começou a ser operada na primeira viagem missionária. E o que aconteceu? O homem de Deus se levantou, Pedro se levantou, Filipe se levantou, Tiago se levantou e disse: não impeça aqueles que se convertam a Deus entre os gentios, porque está escrito na palavra que Deus ia reconstruir o templo e que Deus ia chamar o povo que não buscava e que não clamava pelo seu nome. E quem é esse povo, querido? Eu e você. Então nós vemos um contraste da nação a qual Deus não quer. Não estou dizendo que Deus não rejeitou Israel de forma alguma. Israel continua sendo a primícia de Deus. Mas sabe que Deus não quer? Aquela nação religiosa que se levantou para dizer que nós não merecíamos ter o Espírito Santo. Sim, os religiosos. Foi a eles que Deus repudiou. Foi a atitude deles a qual Deus não aprovou. E Deus disse: vai ter um povo que vai clamar o meu nome, eu vou ouvir. E esse dia chegou, querido. Chegou o dia de tanto a mim e a você clamar o nome do Senhor, mesmo sabendo que somos falhos e fracos e pecador, como canta a música de Thales, né? Mesmo sendo fraco, falho, pecador, mesmo assim Deus nos ama. Então é através do amor de Deus que Ele ouviu o nosso clamor. Quando o povo gentil clamou a Deus, Ele disse: eu escutei, eu os ouvi. Então, querido, clame ao Senhor, busque a face do Senhor. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versos 14, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Glória a Deus. Então essa é a nação a qual Deus quer que sejamos. A nação que busca o Senhor, a nação que clama ao Senhor. Aqui em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, presta atenção que Deus ele fez uma seleção, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, querido, precisamos nos levantar e clamar ao Senhor, clamar ao Deus de Israel, clamar ao Deus dos gentios.
Nós precisamos clamar o nome do Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Não adianta clamarmos outro nome, porque Deus não vai nos ouvir se clamarmos através de outro nome, e sim unicamente através do nome de Jesus. Há duas nações: a hipócrita, que acha que é mais santo e que é o único santo, e existe a nação que Deus pede para que clamamos. Você escolhe em qual nação você quer participar, em qual nação você quer fazer parte. Você quer fazer parte da religiosidade? Porque é isso que a religiosidade faz com o ser humano. Torna ele um ser humano hipócrita, que pensa que somente a igreja dele salva, pensa que só ele é dono da razão, pensa que só ele é dono do evangelho. Irmão, e antes de pensar, se o irmão está querendo dizer alguma coisa com alguém, negativo. Nunca usarei a palavra de Deus para lançar indiretas em alguém, porque Deus me constituiu para pregar a palavra e não indiretas. A palavra de Deus tem que ser pregada. Agora, se a palavra de Deus, querido, te sacode, te joga para cima, te dá um saculejo, não é da minha autoria, não é da minha inspiração. Estou simplesmente pregando a palavra de Deus. Então, querido, você escolhe. Você quer ser religioso? Então, permaneça religioso. Mas não é sendo religioso que entraremos no céu. Mas se você quer ser a nação que clama ao Senhor, que busca a face do Senhor, que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e se volta ao caminho do Senhor, então clame ao nome do Senhor Jesus. Clame pelo nome do Senhor Jesus, que Ele ouvirá o teu clamor e Ele chegará até a tua tenda, a tua casa, e Ele sarará a tua casa. Amém? Essa é a mensagem de hoje, que nós possamos entender que Deus chama para servir e não para ser juiz, não para apontarmos o dedo, e muito menos para dizer que eu sou melhor e que você é inferior. Negativo. A palavra de Deus nunca vai tratar o ser humano com partidarismo, e sim com amor, com exortação, mas com verdade e amor. Amém? Então essa é a mensagem. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Deus se manifestou na pessoa do Senhor Jesus. Há mais de 2020 anos, Ele veio como o ser humano pensava, totalmente diferente. O judeu esperava que ele via um príncipe com a coroa de ouro, todo elegante, com vértice e todo mundo aplaudindo. Mas ele veio como um homem simples, como um carpinteiro, filho de Maria, filho de José, família simples, da Galileia. Nasceu em Belém, se criou na Galileia. Depois, com uns 30 anos, ele foi para Cafarnaum, e aí seguiu com o mandado que Deus deu para ele, com o ministério que Deus deu para ele. Então precisamos aprender com Cristo, precisamos caminhar com Cristo, precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. E eu digo para você, querido, que está me ouvindo, para você que é pregador, para você que já é líder, para você que já tem uma igreja, que já é pastor, enquanto você pregar, enquanto vocês continuarem pregando que comunhão com Deus tem alguma coisa a ver com igreja, Deus vai sacudir essa terra. Vocês vão aprender porque Deus vai sacudir essa terra. Enquanto vocês não se prostrarem, enquanto vocês não se ajoelharem perante o Deus vivo e reconhecer que o cristianismo é muito mais além de que quatro paredes, Deus vai sacudir essa terra. Se não acontecer, porque eu não sou profeta, porque a palavra de Deus diz que o que acontece
Porque a forma de examinar o profeta é se o que ele fala se cumpre. Então, se não se cumprir, querido, não sou profeta. Então, enquanto as lideranças do nosso país e do mundo continuarem pregando que cristianismo é constituído simplesmente aí da igreja, Deus vai sacudir essa terra. E nós vamos aprender que o cristianismo não é religião. O cristianismo é uma qualidade de vida, é uma escolha, é uma aceitação do nosso Deus, é uma aceitação de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele não disse nem sequer uma palavra, um tio. Ele aceitou o sacrifício da cruz por mim e por você, só para dizer o quanto ele te ama. Então não vai ser denominação, não vai ser placa, não vai ser ninguém que vai impedir o agir de Deus, que vai impedir o amor de Cristo em nossas vidas. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Seja um povo que clama o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai querido, Deus maravilhoso, meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, pelo teu amor incondicional. Te agradeço, Senhor, pelo Senhor ter se revelado aos teus pequeninos, dado a conhecimento das tuas grandezas, Pai. Aquele povo que não buscava pelo teu nome, não clamava o teu nome, que passaram a invocar o teu santo nome. Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos como pagar a dádiva que o Senhor deu a nós. A vida do teu único Filho amado Jesus Cristo, como sacrifício e resgate por todos nós. Nós gentios, o galho incestado no tronco. Nós gentios, o pequeno galho que foi amputado, que foi tirado da oliveira brava e foi colocado na oliveira, no tronco, aquela qual o Senhor escolheu. Hoje, Pai, somos participantes junto com os judeus de uma só salvação, de uma só promessa que está em Cristo Jesus. Meu Deus, que a tua manifestação aqui na terra possa trazer, Senhor, temor e tremor na tua palavra, porque eu sinto, Deus, que o Senhor já está bastante incomodado com tanta hipocrisia aqui na terra, com tanta religiosidade aqui na terra. Mas, Pai, te peço, Pai, misericórdia. Te peço misericórdia por cada um de nós, Pai. Senhor, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, Deus, possa estar nos fortalecendo e mudando o nosso coração, Pai. Tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus do mundo afora que precisa sentir verdadeiramente o teu toque, o chamado para te servir em espírito e em verdade. Assim como o Senhor falou àquela mulher samaritana, que o Senhor está escolhendo uma nação que o adora em espírito e em verdade. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso planeta Terra. Meu Deus, te peço que o Senhor envie teus anjos a cada canto desse planeta, Senhor, cada canto do planeta Terra, Senhor, nos guardando, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te agradeço por tudo. Passeia na nossa cidade de Buriti através do teu Santo Espírito, derramando, Pai, o cálice da cura, derramando a cura, meu Deus, por completo. Não importa, meu Deus, qual é a doença, Pai. Não importa qual é a enfermidade, Deus. Porque, Senhor, nós cremos que o teu nome, o teu poder, a tua manifestação traz cura, traz libertação de alma e de espírito. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa a cidade de Buriti. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus.
Amém, amém. Querido, fique na graça e na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Mais um conselho do seu irmão: medite nessa palavra dia e noite, que Deus com certeza tem grandes obras para fazer na minha e na sua vida, amém? Não esqueça de se inscrever no meu canal, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, e também não se esqueça de compartilhar, entrar lá no meu Facebook, lá me faz a solicitação para você ser abençoado aí com a palavra de Deus, para honra e glória do Senhor Jesus. Quinta-feira, se Deus me permitir, eu vou estar aqui mais uma vez, mais uma tarde, para honra e glória do santo nome do Senhor Jesus, para abençoar a tua vida e também para ser abençoado através da palavra de Deus, amém? Fique na graça e na paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus.